Fala galera, Papo Categoria no ar mais uma vez. Dessa vez temos aqui o grande goleiro Emerson, ex-goleiro de Bahia, de Vitória, hoje presidente do Ipiranga. Um cara repleto de história, já teve do lado de lá jogando e agora do lado do dirigente, abnegado. Muitas perguntas pra gente fazer. Primeira já de antemão, você saiu do Juventude campeão da Copa do Brasil, podendo jogar na Libertadores e decidiu vir jogar no Bahia em 2000. O que fez você ter essa ideia, Emerson? Emerson, peraí, né? Vamos brindar Vamos primeiro brindar. aqui, né? Você já chegou de abraço, peraí. É pouco tempo pra muita coisa, rapaz. É muito conteúdo. Calma, mas dá tempo de tomar uma cerveja com calma. Você tá certo. Você só esqueceu de falar que eu também estive na imprensa, né? Sim, Sou da imprensa, é, colega de vocês. Você foi colega da gente, comentarista. É uma das coisas. Eu estive dentro de campo, agora cartola e também na imprensa, né? Vejo Agora em futebol futebol de 3 áreas diferentes, né? Experiência. Mas eu saí do Juventude, campeão da Copa do Brasil, mas depois disso eu ainda joguei o Brasileiro pelo Juventude em 99, né? Só no final do ano que eu saí do clube, o clube ia jogar. O ano foi tão bom para mim, em 99, que eu acabei com propostas de 6 clubes, né? Eu ainda pertencia ao Grêmio, eu estava emprestado ao Juventude pelo Grêmio. O Grêmio me queria, porque o Danley tinha feito um péssimo ano, eu tinha feito um ano muito bom lá, né? Então a torcida do Grêmio queria que eu voltasse. Eu tive proposta do Fluminense, do Curitiba, do Bahia, do Vitória. O Vitória ele procurou em 99 e do próprio Juventude para ficar e disputar a Libertadores. E né? o que fez você optar pelo Bahia? Foi uma longa história. O Bahia não era a minha primeira opção, né? Primeiro eu fui definir a minha situação com o Grêmio. O Grêmio estava trocando de treinador, eu conversei com o presidente, ele disse assim, o próximo treinador que vai definir se quer você ou o Danley. Aí o Grêmio contratou o Leão e o Leão escolheu o Danley. Então o Grêmio... Você sabia que não ia ficar no Grêmio. Eu sabia que não ia ficar no Grêmio. Aí apareceu o Curitiba, né? O Grêmio fez uma proposta pelo empréstimo altíssima, né? Valores muito altos que o Curitiba no primeiro momento recusou. E aí eu tive que entrar em campo para tentar... Sua liberação. A minha liberação, né? Quando eu consegui a minha liberação não, quando eu consegui fazer com que o Grêmio baixasse a proposta pelo empréstimo, o Curitiba tinha recém-contratado um outro goleiro. Quer dizer, o Grêmio acabou me atrapalhando minha vida. Não me queria e atrapalhou ainda a minha vida para sair. Apareceu o Fluminense, apareceu o Bahia e apareceu o Vitória, né? A minha primeira opção, nesse caso, era o Fluminense, porque o Fluminense Rio de Janeiro, vitrine, Parreira era o treinador na época, isso para 2000, né? Foi aquela época conturbada do Foi Fluminense, o Fluminense pulou da terceira para a primeira. Da Série C para a Série A, não pagou a Série B. Então era a minha primeira opção, era o Fluminense. O Vitória eu recusei prontamente, porque de todas as opções era a pior. Né? Em termos financeiros? Financeiros, e também tinha Fábio Costa no Vitória. O Fábio Costa estava indo para a seleção, eles queriam 2 goleiros bons que suprissem na ausência do Fábio Costa. Eu disse, bom, com o ano que eu fiz eu não posso ir para ficar... Né? Então o Vitória foi logo descartado. O Juventude foi uma opção minha de não ficar. Mesmo com Libertadores? Mesmo com Libertadores, eu achei que a minha missão lá no Juventude já tinha se encerrado. Eu não queria ficar mais um tempo lá no clube. E aí ficou entre o Fluminense e Bahia, sendo o Fluminense primeira opção e o Bahia segunda opção, né? E aí o Fluminense demorou para definir, e eu segurando o Bahia, né? Até que eu cheguei me dizendo, quer saber de uma coisa, eu não vou ficar esperando o Fluminense. Depois não dá certo, o Bahia já desistiu e eu tinha 6, né? Eu tinha 6 e depois só tinha 2, né? Capaz não tem nenhum. Então o Bahia foi a 5ª opção, no caso, naquele ano. Né? Não, mas teve uma sequência cronológica primeiro, né? Quando foi não veio tudo de uma vez, né? Quando definiu o Grêmio, ainda não tinha a proposta do Bahia, o Curitiba a mesma coisa, não tinha. Foram surgindo depois, né? Depois que surgiram ao mesmo tempo o Fluminense, Bahia, Vitória e o Juventude aguardando um posicionamento meu. Se tudo furasse, eu ia ter que ficar no Juventude para disputar Libertadores. Mas não era meu foco, né? Eu acho que, como eu falei, eu acho que já tinha dado o meu trabalho. No Juventude eu queria abrir outra opção de trabalho. Foi aí que eu vim para o Bahia.
E foi bacana que, assim, foi uma boa proposta de trabalho e aliou porque eu já gostava da Bahia, né? Eu já tinha vindo jogar várias vezes, já tinha vindo de férias para cá, eu gostava da Bahia. Aliou uma boa proposta de trabalho com um local que eu gostaria de vir, morar e tudo. Foi aí que eu vim e fiz de tudo sempre para não sair mais, né? E acabou que você vestiu a camisa do Bahia por mais tempo como goleiro, foi o goleiro que vestiu mais tempo a camisa do Bahia, né? A gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista, eu aproveitei para perguntar. Foram 266 jogos pelo Bahia, né? Em 6 anos. E eu não sei se na história eu sou o goleiro. Muitos falam isso, né? Que eu fui o goleiro que mais vestiu a camisa do Bahia. É uma pena que o Bahia nunca se preocupou com esse registro histórico, né? Porque quando eu joguei no Flamengo, o Flamengo tinha lá no quadro a semana toda, o plantel todo e todos dizendo, fulano jogou tantas partidas, quantos gols, chegou aqui quando, tinha todo o histórico do atleta. Com os números, né? E o Bahia nunca se preocupou com isso, a diretoria da época nunca se preocupou com isso. Então eu não sei se eu fui realmente o goleiro que mais jogou na história do Bahia, mas com certeza eu tive a maior sequência de jogos como titular, talvez de todos os atletas que passaram na história do Bahia, porque foram 155 jogos como titular do Bahia, sem sair... São quase 3 anos, né? São 2 anos e pouco. E quebrado. Sem sair por lesão, sem sair por condição técnica, sem sair por cartão. E você saiu por quê? Né? Porque você não chegou ao 70º, 56º jogo. O que quebrou essa sequência ainda não foi nem culpa minha, né? Foi uma decisão da diretoria do clube durante o Campeonato Baiano, porque naquele ano de 2003... o Vitória, no primeiro Bavi do ano na Fonte Nova, o Vitória, leia-se Paulo Carneiro, né, botou o time júnior para jogar o Bavi, né? E depois, quando teve o Bavi da volta no Barradão, por retaliação, a diretoria do Bahia botou o time todo reserva do Bahia para jogar. E ali quebrou a minha sequência de 155 jogos pelo Bahia. Foi o jogo que estava 2-0 pro Bahia. Natson entrou e virou o jogo com 3 gols. Com 3 gols. O Bahia quase quebrou aquele jejum de não ganhar no Barradão e assim, mas nada, só acabou com a festa do Bahia. E o Bahia não... E eu acho uma pena também que o próprio Bahia não se interessou em... Eu acho que é um recorde mundial essa sequência de jogos, né? E o próprio Bahia não se interessou em buscar se realmente era, porque seria mídia para o próprio clube. Claro. Com certeza. Mas o Bahia não se interessou, eu também não fui atrás, até porque meus recursos para comprovar isso eram mais limitados até do que o próprio clube, mas enfim, foi Você acha que esse recorde perdura até hoje? Não tem como saber, não. Bom, com o futebol moderno de hoje, que poucos atletas ficam tanto tempo num clube, e mesmo que fiquem 5, 6 anos, como eu fiquei no Bahia, foi jogos em sequência. Foram 2 anos e alguns meses. Toda a partida amistoso, jogo treino... seja lá que campeonato for. São números impressionantes, assim. Aí, ó, o coitado do Ederson, que era o goleiro reserva, né, formado na divisão de base do Bahia, não teve a oportunidade de mostrar o trabalho dele, né? Ele ficou esse tempo todo na minha reserva e ele não jogava, não teve a oportunidade de mostrar o trabalho. Ele não brincava, não dizia assim, Emerson, pera aí, bicho, deixa eu pegar esse jogo aí, larga o osso. Aí, olha só a ironia, né? Quando aconteceu esse Bavi, que foi o time reserva do Bahia, né, no domingo, na segunda-feira, no treino da segunda-feira, no dia subsequente ao Bavi, eu treinando, eu lesionei meu menisco, tive que fazer uma artroscopia, fiquei 1 mês fora do time. E aí ele foi jogar. Só que ele foi jogar, jogou 2 partidas, machucou. Foi É aí que entrou o Márcio, que acabou depois em 2004, teve uma sequência de partidas, mas aí isso ainda era 2003. Né? Quando eu fiquei bom, eu voltei para o time titular, mas o Ederson teve ainda, quando teve a oportunidade, machucou também. Não era para ser goleiro do Bahia. É mais incrível isso, velho. Mas você acabou de dizer que quando você chegou no Bahia, que você fez a escolha de vir para Salvador, você fez de tudo para não sair e praticamente não sairia, não saiu, foram 5, 6 anos à frente da meta do Bahia. Conta pra gente da sua chegada no Tricolor, que culminou numa sequência espetacular sua e na bola de prata, né? Pelo Tricolor. Isso. Por que eu fiz de tudo para não sair? Como eu falei, eu tinha 27 anos quando eu cheguei no Bahia, né?
Primeiro, eu fui muito bem recebido. Segundo, a minha empatia com o clube, com a torcida foi imediata. E como eu gostava daqui e fui muito bem recebido, desde o primeiro dia eu sempre me senti em casa na Bahia. Eu já conhecia a Bahia, né? Eu já tinha vindo de férias, então eu tinha amigos aqui quando eu vim jogar no Bahia. Então eu sempre me senti em casa desde o primeiro dia que eu desembarquei no aeroporto para me apresentar no Bahia. Então eu fiz de tudo para... sendo titular do Bahia, o Bahia jogando primeira divisão, tudo isso, a torcida me acolhendo do jeito que foi. Eu disse, para que largar tudo isso que eu conquistei aqui para começar do zero em algum outro clube? Né? Mesmo que seja São Paulo, Rio, com visibilidade, assim. você poderia ir para a seleção. Sim, por que não ir para a seleção jogando pelo Bahia? Claro. Era isso que eu pensava, era meu desejo. Você achava que era ir para a seleção é mais difícil, né? Mas por que não, né? Então eu sempre fiz de tudo e durante os 6 anos eu recusei propostas financeiras melhores. Foi? Né? Tipo de quem? Para sair. Teve de São Caetano, quando São Caetano era o oásis do futebol brasileiro. E pagava de 15 em 15 dias, pagava bem e tudo isso. Teve proposta que eu recusei maior. Reduzi meu salário 2 anos seguidos, quando houve o rebaixamento, né? E aí a redução de orçamento e tudo. Para ficar no Bahia eu reduzi 2 vezes o meu salário. Então eu tinha um patamar, eu reduzi 2 vezes para um ano e depois para o ano seguinte reduzi mais ainda para poder ficar no clube. E aí foram 6 anos. Ô Emerson, mas era o Bahia, você gostava do ambiente do Bahia ou é a Bahia? O que a Bahia tem? As duas coisas. Não, desde o início falei, eu adoro o Bahia, sou apaixonado por Mas Bahia. O que é que você gosta da Bahia? Tanto Bahia? É que eu continuo na Bahia até hoje, né? São 17 anos. Mas é o quê? É o clima da Bahia? Você gosta de festa? Você gosta de festa? Você gosta de sair gosto, e tal? Sim, gosto. E assim, o que eu conquistei com o torcedor do Bahia. Então não era só a Bahia, não. Era o Bahia, a relação, torcida, a Fonte Nova, isso tudo para mim contava muito do que só a parte financeira, né? Então eu sempre fiz de tudo para ficar. Porque é raro um cara permitir que se reduza até o salário para poder ficar no time. Isso é uma coisa assim que você ouvia falar, sei lá. Romantismo, né? O romantismo do futebol. Então, pois é, você é o romantismo, último romântico. Maluco, sei lá. E no mundo de hoje, com tantos jogadores indo pra China atrás de dinheiro, jogadores que não precisam de dinheiro. Que não precisam disso, vão ganhar mais ainda. Mas é a opção de cada um. Claro. Né? É a opção de cada um. Eu sempre dei muita importância à qualidade, a eu estar bem no lugar que está. Legal. Porque antes de vir jogar no Bahia, eu joguei em clubes que eu não gostava do clube, não gostava da cidade. Juventude? O Juventude eu não gostava de Caxias do Sul, né? Você não gostava da cidade. O Juventude foi muito importante para minha carreira. Sim. Mas se eu gostasse do clube, da cidade, assim, você teria continuado. Teria continuado jogando a Libertadores. Então eu disse assim, não, minha missão aqui acabou, vou procurar. E no Bahia era o contrário. Eu reduzi salário para ficar, né? Quer dizer, até chegar um momento que eu vi que não a torcida, que a torcida sempre me tratou, até hoje, né? Olha que você foi vilão um ano antes, né? Rapaz, eu nunca xinguei tanto um goleiro como naquele Juventude Bahia. Também lhe ofendi bastante, viu? Agora, peraí, antes de você responder a Fabinho, assine Bar Futebol Clube aqui no YouTube, siga a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, porque só aqui no Bar Futebol Clube você vai ouvir a resposta de Emerson para um torcedor que xingou ele. E você sabe que agora um pouco menos, mas era raro o dia que algum torcedor não falava desse jogo Juventude Bahia da Copa do Brasil. Mas foi uma decepção da Zorra. Acho que foi a vez que o Bahia chegou mais longe na Copa do Brasil. Não, na verdade, quarta de final, o Bahia já chegou várias outras vezes. Não foram várias não, amigo. 2 vezes. Foi em 99, que foi eliminado por nós, e depois em 2002, que eu era o goleiro do Bahia, a gente foi eliminado pelo Atlético Mineiro, na Fonte Nova, ganhamos de 4-3. Mas tinha tomado 2-1 lá. Mas teve jogo, 2 vezes mas o Bahia chegou nas quartas de final de 2012, chegou em 89, mas o que eu digo daquele ano é que aquele ano tinha algumas particularidades. Primeiro, que o Bahia eliminou o Atlético Mineiro lá, num jogo que foi surpreendente. O Bahia tinha empatado aqui, você fez um grande... Isso foi 2000 já? Não, você não estava no Bahia não. O Bahia deu 1-0 lá. E aí pegou o Juventude e empatou lá em 2-2. É porque... A semifinal estava muito na ponta, velho. Exatamente. A Fonte Nova lotou, todo mundo assim, bom, o Juventude era inferior ao Bahia. Sim.
Né? Foi para Caxias do Sul, ganhou de 2-2, quer dizer, o 0-0, 1-1 é tudo Bahia. Empatou em 2-2. O jogo foi o tempo todo o Bahia em cima. O Bahia em cima. Fez 1-0, a gente empatou, depois o Bahia fez 2-1. E o Bahia em cima, e eu, né, por isso que eu fui muito bem durante o jogo, porque era para ser uma goleada pro Bahia, e depois nos pênaltis eu peguei pênalti, por isso que marcou muito. Marcou demais. Mas assim, o grande... Bom sacana, um bom sacana. Eu agora dando cerveja pra essa desgraça. Mas olha o interessante, o grande erro do Bahia naquele jogo foi fazer o segundo gol. Ter feito o segundo gol. Eu também acho. Porque Me xingaram na arquibancada quando eu falei isso, viu? Mas qual era a configuração do jogo? Tava 1-1, O Bahia em cima. o Bahia em cima, o Juventude não passava do meio de campo. Deixava quieto aquele placar ali. Ia acabar 1-1, classificado. o Bahia classificado. O Bahia fez o segundo, a gente se obrigou a ter que ir pro Deu ataque. desespero, foi pra cima. a esboçar alguma reação. O treinador pegou, tirou um jogador de marcação, que eu não me lembro qual foi, botou Mário Tilico, que é Esse atacante. demônio, eu lembro dele. Mário Tilico, Achamos um gol no finalzinho do jogo e empatou o jogo. Quando empatou o jogo, na hora eu senti, é nosso. Aí a moral dos jogadores do Bahia acaba dando uma quebrada. E né? eu senti, Emerson, senti nos pênaltis que o emocional do time do Bahia tinha sido abalado. Tinha ido pro Tá, saco. tinha né? ido pro saco. E o nosso, pelo contrário, o nosso cresceu. Porque vocês empataram no Então, final. Né? os jogadores que vieram para bater o pênalti no Bahia vieram, você Com sentia peso. que eles estavam, a Fonte Nova estava lotada. É uma responsabilidade muito maior para quem está jogando em casa, uma decisão de pênalti, do que quem está ali como Juventude, que não tinha ninguém torcendo, e se passasse, ótimo, se não passasse... Já tava bom também. Já Aquela foi longe altura, demais na competição, né? Então a gente foi mais sem responsabilidade e pesou isso para os jogadores do Bahia. Tanto é que eles perderam os 2 primeiros pênaltis. Aí já... E quase que eu pego o terceiro do Eu vi. Wesley, né? Quase que eu pego o terceiro ainda. E a gente classificou. Mas eu acho que foi o título daquele ano foi merecido, porque a gente... Primeira fase tocamos 5-1 no Guará, mas na segunda fase a gente pegou o Fluminense Deu do 6-0. Rio. Deu 6-0 no Fluminense, lá em Caxias. A gente eliminou o Corinthians antes do Bahia com 2 vitórias. O Corinthians era campeão brasileiro, estava na Libertadores. Com a eliminação, o Evaristo Era foi campeão brasileiro, tava na demitido Libertadores. depois que foi eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil. Mandaram Evaristo embora do Derrubaram Corinthians. Evaristo. Derrubamos Evaristo. Depois foi seu treinador. Eliminamos o Bahia, eliminamos o Inter com uma goleada 4-0 no Beira-Rio. 4-0 no Beira-Rio, entupido de gente. Uma Foi campanha uma campanha impecável, intocável, né? né? Eu acho que foi merecido, né? E a minha participação na competição foi Decisiva. muito Ativa. decisiva. Se eu tivesse feito uma Copa do Brasil em algum clube de São Paulo ou Rio, Com certeza ia pra seleção. seleção brasileira, da mesma forma que o brasileiro de 2001, que eu bola fui de prata. bola de prata no Bahia, se eu tivesse feito por um time de São Paulo ou Rio, seleção brasileira, foram os 2 momentos que eu estive próximo da seleção e também no início da carreira no Grêmio, né, que eu já estava sendo observado para a seleção brasileira, mas aí eu quebrei a perna por 2 vezes e tive que parar por 2 anos em minha carreira para poder recuperar e também, mas eu estava sendo já observado, então foram 3 vezes que eu estive próximo da seleção brasileira. Emerson, e seu grande jogo pelo Bahia? Talvez eu até imagine qual seja a resposta. Mas o jogo que você lembra assim com mais carinho, sua maior atuação pelo Bahia, Poxa. foi aquele contra o São Caetano? Aquele foi um dos. Teve um em 2001 no Brasileiro, no Morumbi contra o São Paulo, que a gente ganhou de 1-0. Eu saí até naquele, exatamente, de falta. Eu saí como destaque no jogo Fantástico, demais, né? o goleiro do Fantástico, naquela época tinha, né? Eu fui o destaque, né? Aquele jogo foi outro importantíssimo. Teve um 4-0 no Atlético Mineiro que o Bahia tava dando 1-0 e teve um pênalti que você pegou. Sim. E acabou depois desenrolando a goleada. Foram muitos jogos bons no Bahia. Eu realmente. Mas você não tem um assim no carrinho, tem que escolher um. Especial, uma defesa, de repente. A defesa, eu tenho uma defesa em 2001 também, né? que foi um jogo contra o Corinthians na Fonte Nova. E foi uma cabeçada do Paulo Nunes, que eu fiz uma defesa. Nem você sabe. Nem eu sei como foi. E assim, a sorte que estava passando ao vivo pela Globo para São Paulo. Então gravaram de trás, de frente, de cima, a defesa. Aí você tem esse DVD lá, né? E uns 2 anos depois eu estava concentrado para um jogo no domingo, lá no Fazendão, e o Esporte Espetacular estava passando uma série, assim, os 10 maiores erros dos juízes, os 10 gols mais bonitos
de Campeonato Brasileiro, né? Os 10... não sei, maiores defesas. aí as 10 defesas mais bonitas do Campeonato Brasileiro. Essa defesa entrou em 4º lugar. Desde 71 para cá, essa defesa entrou. Logicamente, brasileiro todo, Campeonato Brasileiro da história do Campeonato Brasileiro. Essa defesa entrou em 4º lugar, como a mais na sequência das 10 mais bonitas, né? Logicamente, se fosse um Bahia e Goiás sem a Globo transmitindo, ninguém ia ver, né? Porque teve um Bahia e Paysandu em 2003, você pegou uma bola de Jobson, uma queima-roupa também, que pra mim foi uma das melhores defesas que eu lembro, que eu tava na Fonte Nova, foi esse jogo, mas foi um Bahia e Paysandu. O Bahia deu 2-0. Queima-roupa, o cara sentou a ponte. Não tinha a quantidade de transmissões que tinha hoje, aqui no Nordeste a gente sofre por isso, né? Um jogador, para ser um destaque, ou você tá jogando contra Palmeiras, contra São Paulo e aparece... ou você tem que fazer uma sequência muito grande para alguém, fulano tá jogando bem lá no Nordeste, né? Porque senão não vê. Quanto que lá em São Paulo, Rio, você faz qualquer 2 jogos, qualquer jogo tá passando na TV pro Brasil todo. Maior, né? E já virou assunto de mesa redonda, já começa a questionar a seleção. Exatamente, entendeu? Por isso que de repente não... E vem cá, você foi goleiro dos 2 maiores títulos do Bahia dos últimos 20 anos. Campeonato Nordeste, Campeonato 2002. E como é que foi aquela conquista, aquelas 2 conquistas? Porque pegou primeiro o Sport, um jogo sensacional, 3-1, que o Bahia jogou demais. E depois um Bavi, que o Vitória era favorito e o Bahia conseguiu ser campeão também. O que é que você tem assim de lembrança daqueles 2 momentos? Bom, primeiro que foram os 2 melhores campeonatos do Nordeste realizados, né? Em toda a história. Sim. Né? Realmente foram 2 competições disputadas, né? Quando a gente jogava só com casa cheia, com TV, com patrocínio, enfim. Houve uma mobilização e a competição tecnicamente muito forte e o Bahia sobrou no primeiro ano, né? Foi merecidíssimo o título e no segundo ano o mais importante foi o título em cima do Vitória, né? O título em cima do Vitória. Isso foi a rivalidade contou e ganhar lá dentro do Barradão, mesmo não quebrando o tabu, né, que tinha na época, mas ganhamos lá dentro, né? E eu era o capitão da equipe em 2002. Eu levantei o troféu lá dentro do Barradão, né? E depois ficou 10 anos sem ganhar título. Eu fiquei um bom tempo como sendo o último capitão a levantar um troféu do Bahia, né? Então foram e eu tenho repetido, o Bahia depois que pegou uma sequência bem difícil, né? Foi a Série C, ficou 2 anos, 10 anos sem título. O último grande ano do Bahia foi 2001, né? Eu ainda tive a felicidade de fazer parte e conhecer o que as pessoas falam, né? Do que é o Bahia, a mística, a força. Eu conheci isso. Talvez alguns atletas que chegaram depois não conseguiram essa oportunidade, né? Saber o que é o Bahia grande, forte, como eu consegui. Pelo menos nos 3 primeiros anos meu no Bahia, o Bahia era dessa forma. Então, isso tudo também ajudou a criar amor pelo clube, né? Eu jogava pelo Bahia por amor. Ô Emerson, e agora você virou presidente de um clube de futebol. E eu queria saber de você está vendo essa administração do Bahia agora, é possível, você acha que com essa administração está indo no trilho certo para voltar a ser aquele Bahia que você viu em 2001, que foi o último ano do Bahia? O que é que você está achando da administração de Marcelo Santana, por exemplo? É até uma pergunta que nossos seguidores fizeram no Instagram. A gente sempre, quando vem um convidado aqui, a gente pede para que eles possam fazer as perguntas. Pitocado. E choveu pergunta. Aí choveu pergunta, vou até... Sim, mas espera aí, antes de você perguntar do Instagram... Deixa ele responder. Deixa eu responder. Não, mas eu quero dar o crédito ao cara. Sim, entendi, Fabinho, entendi. O cara que perguntou... Você tem alguns segundos. Responda que eu Eu gosto muito da administração do Marcelo, não só porque conheço o Marcelo, foi meu colega na imprensa quando eu trabalhei numa rádio, sei da seriedade, sei da inteligência dele, mas eu pude acompanhar, e principalmente ano passado, que o Ipiranga fez uma parceria com o Bahia, eu pude acompanhar mais de perto o que está sendo feito na administração do Bahia. E o Bahia precisava disso, né? Porque o grande problema do Bahia sempre foi a administração. Tem uma marca forte, tem tradição, tem torcida, só que era sempre um caos administrativo.
E quando você tem um caos administrativo, em algum momento reflete dentro de campo. Né? Não é à toa que o Bahia ficou 10 anos sem título, não é à toa que o Bahia caiu para a Série C. O caos administrativo reflete lá embaixo, lá dentro do gramado. Né? E o Marcelo hoje está fazendo esse trabalho, está organizando a instituição Bahia, administrativamente. Isso também vai se refletir no gramado. Pode demorar um pouco, né? No primeiro ano houve erros no futebol pela inexperiência, mas essa arrumação que ele vem promovendo na instituição Bahia, principalmente na parte administrativa, vai se refletir dentro de campo. E o Bahia vai ser forte dentro de campo. Já está sendo, voltou à Série A. Então eu gosto muito da linha de trabalho, do que está sendo feito dentro do Bahia, e acho que vai ser refletido de uma forma que vai ter frutos duradouros, né, dentro de campo. Por que naquela época de 2001, 2002, o Bahia, que eu acredito que já era meio caótico administrativamente, Sim. conseguiu bons resultados? Bom, futebol é um mistério nesse ponto, né? Porque você tem... Eu joguei no Flamengo no ano do centenário, montou uma seleção brasileira e quase caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Era falta de qualidade? Não era. Então o futebol tem muitas variáveis. Simvalveira fala do imponderável, né? Do sobrenatural. Simvalveira fala do além. O além, às vezes age no futebol. Mas é verdade, não tem receita. Né? Eu tive treinador que era um péssimo treinador, não treinava a parte tática, não fazia nada e botava o time dentro de campo e ganhava. E tinha treinador que treinava exaustivamente, repetia, chegava em campo não acontecia. Não rendia nada. Vai entender. Né? Teoricamente, um fazia tudo certo, o resultado não vinha. O outro fazia tudo errado, o resultado vinha. Vai entender futebol. Né? Vai entender. Administrativamente, o Bahia fazia tudo errado. E dava certo. E dava certo, deu certo. Até chegar um momento que começou a dar tudo errado. Porque reflete em algum... Vai demorar, ou mais cedo ou mais tarde, mas vai refletir lá dentro de campo. Porque a gente tinha promessa de bicho, não pagavam, o salário era 2 meses atrasado, sempre. Entendeu? Em algum momento reflete isso dentro de campo. A gente foi bicampeão do Nordeste dentro do Barradão contra o Vitória, evitou que o rival ganhasse. Por pouco a gente não recebe o prêmio de campeão prometido. E eu ainda ouvi de um dirigente assim, esqueça o prêmio. Como que esquece o prêmio? Gente, vocês prometeram, a gente foi lá, lutou e ganhou. Quem foi o dirigente? Não vou falar o nome. Mas como assim esquece? E é só palavra para antes ali, para empolgar a gente que você prometeu não vale nada, não? Sabe? E só recebeu quem ficou no clube no ano seguinte. Porque essa pessoa saiu do clube e aí quem ficou honrou com os atletas que ficaram. Né? Então, esse tipo de situação acaba trazendo consequências negativas, porque o jogador já não confia mais, se eu vou correr, o cara não vai me pagar. Falando de gestão, você está há quantos anos já à frente do Ipiranga? 7. 7 anos. O Ipiranga é visivelmente, do time da segunda divisão, o mais bem gerido. Vocês conseguem patrocinadores, vocês têm divulgação na mídia, vocês têm um marketing, né? Vocês têm... Um ano você conseguiu trazer jogadores até de fora, né? Jogadores de nome para jogar no Ipiranga. O Ipiranga continua nessa draga da segunda divisão do Campeonato Baiano. Bom, primeiro, o clube estava destruído. Né? Continua destruído? Não, a gente agora já sim. Eu entendi. Depois de 7 anos. Tá destruído, tava. Pedro, meu amigo. Tava destruído. Tava destruído. Realmente o Ipiranga estava fechando as portas. Né? A gente começou um trabalho do zero e sem dinheiro. Né? Então todo esse tempo sempre sem dinheiro. Né? E sempre montando equipes competitivas. E aí vários fatores. Né? Já fomos prejudicados por juízes. Né, nitidamente em jogos decisivos, já tivemos azar, já foi incompetência nossa mesmo de não ganhar, enfim, vários fatores que que o Ipiranga acabou não subindo, mas sempre, pelo menos não no primeiro ano que o nosso time era fraco realmente, mas nos anos seguintes sempre fizemos times competitivos, em condições de subir. Sempre foi um pouco melhor, né? Em condições de subir. Né? E sempre procuramos pagar salário, coisas que muitos clubes aqui na Bahia não conseguem, a gente sempre honrou com tudo. A palavra empenhada para mim é muito importante.
né? E a palavra no Ipiranga normalmente é a palavra do Emerson. Então, eu faço questão de cumprir. Então, a gente sempre fez com que as coisas acontecessem em condições de trabalho, o olho no olho, as pessoas saberem que se foi prometido vai ser cumprido, e não aconteceu a subida, né? E tivemos times que não pagaram salário, que não pagaram prêmio, que, enfim, que não tinha onde treinar e que subiam. Vai entender futebol, né? Teoricamente, a gente fazia time bom, tinha as melhores condições, como ano passado, com a parceria do Bahia. A gente tinha o melhor time. Começamos a treinar quase 2 meses antes da competição Chegou começar. bem na fase decisiva, né? Tinha um time entrosado, que eram quase todos os garotos do Bahia que já se conheciam. Melhor parte técnica, melhor parte física, condicionamento, tudo isso, e não aconteceu, né? Vai entender, também faço essas perguntas. E aí a motivação para você continuar depois de tantas tentativas e você bater na trave, você começa um novo ano. Vai lá, porque você é um cara que pegou Ipiranga, botou debaixo do braço para tentar reerguer. A gente sabe que isso não é nem barato. Então, e exige demais também do tempo da pessoa. Qual é a motivação? Qual componente você diz assim, cara, eu vou tentar de novo esse ano? Bom, primeiro que tem metas pessoais, né, para serem alcançadas. Eu acredito que ainda não poderia ter alcançado essas metas, já poderia, sim, mas ainda não alcancei. Então, Tá perseguindo. Estou perseguindo ainda, né? Estou perseguindo ainda. E principalmente isso, né? Se eu largar hoje também, provavelmente o Ipiranga faz assim, né? Volta até um declínio e morre. E aí todo o esforço que foi feito durante esse tempo fica em vão. Eu quero sair do Ipiranga, mas deixar o clube pronto, vivo, caminhando em condições de caminhar com as próprias pernas e não voltar mais ao estado de abandono que ficou, né? Se eu sair agora e o clube cair de novo e se afundar, foi um esforço em vão. Compreensível. Vamos voltar. Vá. É porque a gente tá ali. Não, tá no Acabou. Natal, Primeiro tempo tá acabando. Antes de você ir embora, lembre de assinar o Bar Futebol Clube aqui no nosso Tampinha. Assine nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Compartilhe os nossos vídeos. Não deixe de compartilhar. E fique aí. Não mexa no dial, tô brincando. Mas não saia daí que vai ter segundo tempo agora no Bar Futebol Clube aqui com o Emerson. Tchau.